Boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é a mesa do Cordeiro, do dia 22 de dezembro de 2017, mesa de final de ano, que a gente tá aqui. Eu perdi um pedacinho, eu tô com a boca operada, então vou ter que falar quase nada na sala. Então eu queria compartilhar, porque eu perdi um pedacinho da gravação, mas o irmão Didico tinha feito uma pergunta acerca da oração do Pai Nosso. Qual era a repercussão dela no passado, nos dias de hoje e no porvir, tá certo? O que ela tem de implicação a nível do espírito, porvir, porque quando a gente está falando do espírito, a gente fala para os espirituais de hoje e do porvir, tá certo? De hoje, porque são espirituais, já vivem o reino hoje. E para aqueles que viverão o reino futuramente, quando chegarem em Cristo. Porque o objetivo das nossas pregações é levar todo homem cativo a Cristo, e não aos pensamentos mundanos, tá certo? E não à carne, mas sim ao Espírito. Foi isso, esse é o reino de Deus que chegou, tá certo? Eu vou só até aí e vou deixar os irmãos falarem um pouco. Muito obrigado. Graça e paz. Então, é isso aí, irmão Rodolfo. Então, voltando para o centro da pergunta, né, do sentido aí, que eu creio que o Montidico está perguntando, né? Então, ele mostra a posição do crente. Ele está exortando o crente na lei, entendeu, irmãos? O crente na lei, ok? Então ele fala assim, existe o crente que é crente de verdade na lei e o crente que não era crente religioso, ok? Então ele fala, quando orares, não seja como os hipócritas, né? Entendeu? Quando orares, não seja... Ele está dizendo, seja um crente de verdade, né? Pois os hipócritas ficam em pé nas sinagogas, né? Ficam nas esquinas orando, né, para ser visto pelos homens. Interessante que é tudo para ser visto pelos homens, né? Isso que é um negócio meio interessante, né? Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Quando você orar, você tem que entrar num lugar secreto, né, fechar a porta e não ficar orando publicamente, né? Porque o Senhor vai recompensar você publicamente quando você está orando em secreto. É claro que isso não tem nada a ver com nós, que somos espirituais, né, irmãos? O Rodolfo não tem que entrar no quarto e se trancar. O Marcos não tem, né? Então, para nós, o quarto aqui, né, é o espírito, né? Então, quando o Rodolfo, né, está com os sentidos de Cristo aguçado, né, ele está no quarto. Esse é o sentido espiritual. Não? Estar no quarto significa estar em Cristo, né? Estar nos sentidos de Cristo, estar nas regiões celestiais, né? Esse é o sentido, já para nós espirituais, né? Então podemos dizer que há três tipos de crente, né, irmãos? O crente segundo a religiosidade, o crente segundo a lei, né, que tinha esperança da salvação, né, e a lei testificava de Cristo, né, e o crente hoje mesmo, né, que é crente por causa do Espírito, né, irmãos? Por causa do Espírito. Então existe o crente pela natureza, existe o crente pela lei e existe o crente pelo Espírito, né? Podemos assim fazer uma pequena distinção, né? Então, quando Jesus fala os hipócritas, ele está falando de religioso, né? Quando ele fala para entrar no quarto, fechar a porta e orar, ele está falando com o homem da lei, né? Quando nós falamos do quarto do espírito, né? Sobre a condição do espírito, nós estamos falando ao homem espiritual, ok, irmãos? Então, o homem carnal, ele é público, né? Ele faz o culto público, né? O homem religioso faz o culto no templo e o homem espiritual faz o seu culto no espírito. É interessante, né? Um faz no espírito, né? Outro faz no templo e o outro faz na praça pública, né? Porque ele quer receber um louvor humano, né? E o outro que faz no templo, né? Ele está subordinado a um sistema religioso, né?
que é espiritual é livre, né? É livre porque tudo acontece no espírito. Então nós estamos na igreja? Estamos na igreja, entendeu? Ao mesmo tempo fisicamente não, mas no sentido espiritual estamos. Fisicamente, né, o espírito que habita em nosso corpo também está, né? Então, tudo está relacionado, né, com o entendimento do espírito, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus aqui, claramente no livro de Mateus, na narrativa, né, ele está falando com o crente da lei, ok, irmãos? Aquele que esperava uma revelação. Então o Senhor Jesus veio sem lei, olha só que interessante, veio sem lei, entrou debaixo da lei, exortou o crente que está debaixo da lei, e depois de exortar e pregar toda a carne que estava debaixo da lei, aguardando a libertação, ele enviou o Espírito e arrancou essas pessoas, né, do comportamento debaixo da lei, né? Debaixo da lei, você tem que fechar os olhos fisicamente, porque senão você via outras imagens, né, e não conseguia se fixar em Deus. Entende isso? Hoje, no espírito, não tem que fechar o olho, né? Ah, não vou fechar o olho porque se eu ver outra coisa assim, né, eu vou me corromper, né? Eu tenho que entrar no quarto porque se tiver um outro barulho, uma outra influência, outra coisa que me distrai, então eu vou deixar de orar, né? Observa que Paulo fala orai, né, sem cessar, né? Então como é que a gente interpreta isso, orai sem cessar? Será que eu vou ficar de joelho em casa? Vou entrar no ônibus de joelho? Eu vou ficar o tempo todo, ai meu Deus, oh Deus faz isso, tem misericórdia, e tatatá, e tatatá, e tatatá. Não é isso aí orar sem cessar. Sabemos que o orar... Oi, deu uma caída. Sabemos que o orar sem cessar que Paulo está falando, né, irmãos? Ele está falando da nossa persistência, né, em rogar, né, as pessoas o entendimento de Cristo, né? Então, quando nós procuramos, né, levar o entendimento de Cristo para Cristo, né, do Cristo que ainda é semente, do Cristo que ainda é criança, do Cristo que ainda está crescendo, que é jovem, que vai chegar à maturidade, né? Então, esse orar sem cessar é o nosso cuidado que nós temos com Cristo que está sendo formado nos irmãos. Esse cuidado, esse dedicar, né, é orar, né? Então, orar significa rogar, né, a favor de alguém junto a Deus, né? Esse é o mistério de Cristo. Cristo é o quê? O intercessor, né, entre Deus e o homem, né? Então eu estou rogando, né, pelo homem Marcos, né, a favor, né, do Cristo Marcos. Isso é, do Cristo que no Marcos vai ser formado. Então, essa preocupação que nós temos com os irmãos é o orar sem cessar. Orar sem cessar é compreender, né, e aplicar aquela compreensão, né, irmãos, a realidade, exercitar ela, né, manter a comunhão com os irmãos, né, sobre essa revelação e fazê-la funcional no Espírito, né, para que ela construa em nós o Cristo, para que Cristo seja formado, né. É esse o sentido de orar sem cessar, né. Não está dizendo de ficar, né, irmãos, de ficar como no Velho Testamento, né, ou de joelho, ou em cima do monte, né, ou balbuciando, né, tipo assim, agora eu estou falando com Deus, agora eu estou falando com o Rodolfo, agora eu estou falando, né, com a irmã, com o irmão Didico, né, não, agora eu estou falando com Deus, né, nós não, né, nós quando estamos no Espírito, né, estamos falando sempre com a mesma pessoa, percebe, né, irmãos, que é isso, né. Mais uma pausinha aqui para tomar um gole da água. Irmãos, então falando uma palavra conclusiva aqui na mesa do Cordeiro, veja bem, portanto vós orareis ao Pai, dizendo assim, Pai nosso que estais nos céus. Ok, irmãos?
Deus está nos céus. E nós estamos aonde? Na terra? Não, estamos no céu. Observou? Observou que essa oração, né, ela está num tempo passado da nossa vida e que nós estamos no futuro? Estamos no futuro, né? Pai nosso que estás no céu, né? Hoje nós estamos na mesma região celestial, né, irmãos? Aonde Deus está, nós estamos. É o caso do Senhor Jesus, né? Então, se nós olharmos para a pessoa do Senhor Jesus como Cristo de Deus, né? Aonde é que ele estava? Ele disse, aonde eu estou, vocês não podem vir agora, mas depois vocês irão. Então, o Senhor Jesus, Cristo, estava nos céus. Ele diz, vocês, quando vocês orarem, né, vocês dirão, Pai nosso que estás no céu. Então, observa, Deus no céu e vocês aqui na terra. Então, o Senhor está dizendo, a situação de vocês é essa, vocês estão na terra, por enquanto, e Deus está lá no céu. Observou que havia uma distância, né? Então, para nós não tem mais distância, né, irmãos? Nós estamos nele assim como ele está em nós, né? Então não há mais distância entre nós e Deus. Estamos reconciliados, estamos na casa do Pai, estamos na mesa do Pai, né? E estamos nas regiões celestiais, assentados, né? Em Cristo nas regiões celestiais. Então, Pai nosso que estás nos céus, né? Essa era a condição passada, né? Santificado seja o teu nome. Ora, irmãos, nós conhecemos o nome de Deus agora. Nós conhecemos como ele é chamado, né? Nós sabemos qual é o nosso novo nome, né? Nós sabemos que agora nós temos sobrenome, né? Então, santificado seja o teu nome, o que o Senhor está dizendo para eles falarem na oração é de que o nome que eles haveriam de receber, né, estava relacionado com uma nova identidade futura, isso é, filhos de Deus, né? Então, santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus é santificado em nós, né? Quando nós, né, expressamos, né, irmãos, a sua palavra. Então ele nos deu a sua palavra e também nos deu o seu nome. É interessante, né, irmãos? O nome de Deus está em nós. Pois é, irmãos. O nome de Deus está em nós. Então, santificar o nome que o Senhor Jesus está falando na oração, e está dizendo o seguinte, né? Que tem que honrar, né? Honrar o nome de Deus, né? E nós honramos hoje, porque o nome dele está em nós, né? E nós expressamos o seu nome. Entende, irmãos? Então, santificado seja o teu nome. E nós santificamos o nome do Senhor, né? Assim, nós o santificamos, né? Assim como ele nos santificou, nós também o santificamos, né? Que interessante, né, irmãos? É uma coisa de maluco, né? Porque quando nós estamos falando das coisas do Espírito, ao mesmo tempo o nosso homem natural, né, questiona, né? E a gente fala, nossa, que coisa maluca, né? Quando a gente fala que coisa maluca, a gente está falando do nosso homem natural, né? Que o nosso homem natural fala, puxa, né? Como é que pode isso, né? E a gente fala dessa forma exatamente para mostrar que há uma realidade espiritual a ser considerada, né? Então, santificado seja o teu nome. Nós santificamos o nome dele ou não, irmãos? Perfeito. Isso está cumprido já no nosso espírito hoje, né? Pai nosso que está no céu. Deus está no céu, nós estamos no céu. Então, nós estamos numa outra posição, né, em relação ao homem carnal, né? Venha o teu reino. Tá claro, né, irmão? O reino de Deus é vindo para nós é vindo. Para o homem carnal, natural, não, né? Está esperando o reino, né? Nós consideramos que estamos no reino de Deus, irmãos. Apesar da circunstância, né, em que nós vivemos, né, na terra, mas nós não estamos vivendo na terra, nós pela fé estamos vivendo no céu. Interessante, né, irmãos? É como se nós não estivéssemos vivendo na terra. Vem o teu reino, porque o reino veio, né? O reino já está em nós e nós manifestamos o reino.
porque o reino é a alegria do Espírito e é isso que nós temos o prazer, né, irmãos, de mostrar o Espírito para que os irmãos se alegrem. Quando meu Márcio, cada um dos irmãos consegue, né, irmãos, revelar o Espírito, quando fazemos isso, nós levamos os irmãos ao crescimento, né? Quando falamos isso, né, nós cuidamos dos filhos de Deus, né? Portanto, para nós somos ministros do Espírito, né? O pai vai perguntar, cadê os meus filhos? Entendeu? Ele não está falando dos filhos carnais, mas dos filhos espirituais, né? Está mostrando essa realidade. Então, santificado seja o teu nome, ele está dizendo que ele deve ser revelado aos seus filhos. Deus não quer ficar escondido, né? Ele quer se revelar e a cada dia se revelar mais. Mas ele é revelado aos seus filhos. Então, a mesa do Cordeiro, irmãos, é um lugar onde o Pai, né, nos revela, né, o que é que ele fez, né, qual é a aplicação do que ele fez, qual é essa realidade hoje em nós. Né? Então, isso é santificar o nome dele, né? Porque ele ganhou um nome pela obra que ele fez, né? Pela obra que ele fez, ele ganhou um nome, né? E sabemos que é um nome ungido, né? É o Cristo de Deus, né? Esse nome que nós estamos falando está relacionado com a grandeza da sua obra, né? Então, irmãos, isso também é um pouco judaizante, podemos dizer assim, né? Por quê? Porque os judeus eles tinham um costume de dar nome aos seus filhos, né? De acordo com a ocasião que eles nasciam, né? Então, se por exemplo, eu tenho um filho chamado Rafael, né? Por que eu coloquei o nome dele Rafael, né? Porque a palavra Rafael quer dizer, Rafa quer dizer cura, né? E El quer dizer Deus. Como quando ele nasceu ele teve uma grave enfermidade e o Senhor o curou, né? Então nós achamos por bem, na época do seu nascimento, que foi grave, colocar esse nome, Rafael, o Senhor te cura, né? Então foi uma maneira da gente revelar, né, o nome de Deus mediante a obra que ele fez no meu filho, fisicamente falando, ok, irmãos? Assim também quando fala que o nome de Deus é santificado, isto é, ele é dito corretamente quando nós expressamos a grandeza da obra e do seu feito, né? Por isso que Deus no Velho Testamento, na lei, ele é conhecido pelas obras dele, né? O Senhor é a nossa bandeira, o Deus dos exércitos. Então dependia das situações e ocasiões, né, que o povo vivia, né, alguma experiência com Deus, né? Se fosse uma experiência de guerra, Deus ganhava o nome de guerra. Uma experiência de cura, né? Deus ganhava o nome de médico, né? Uma experiência de justiça, né? Ele ganhava o nome, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é a nossa cura, né? O Senhor é o nosso general, né? O Senhor é a nossa bandeira. E assim Deus ganhava nomes de acordo com as situações, né? Aqui ele diz, né? Santificado seja o teu nome, isso é, o seu nome seja revelado do tamanho da grandeza que é a sua obra, né? Que oração profunda, irmãos, no espírito, né? Quando a gente traz isso para o lado espiritual, nós entendemos a dimensão daquilo, né, que o Senhor estava dizendo, né? E que para eles, na verdade, era uma oração profética, né? E para nós hoje é uma oração revelada, né? Então nós não podemos orar profeticamente, nós oramos por revelação. Câmbio. Que maravilha, que maravilha. Venha o teu reino. O reino de Deus já está no nosso meio, já está em nós, né? O reino está
no nosso meio, irmãos, né? Não está no mundo, né? Está em nós. Seja feita a tua vontade, né, irmãos? Ora, se já morremos com Cristo, né, não fazemos mais a nossa vontade, mas sim a vontade dele, né, que é boa, perfeita e agradável, né? Que vontade que nós estamos falando, né, irmãos? Cumpriu, assim na terra como no céu, né? Então, tanto na parte elevada como na parte almática, né? Assim como na alma, assim como no espírito, né? Isso é em toda a dimensão do homem, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que maravilha, né, irmãos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Enquanto para o crente natural, na época do Senhor Jesus, na lei, né? O Senhor está mostrando uma oração onde os homens deveriam ter a confiança de que Deus os sustentava, né, irmãos? De que Deus daria o recurso para que eles pudessem sobreviver, né? De que a roupa não era mais importante do que o corpo, né? Quando ele fala de Salomão, que se vestiu, né? Quando fala da erva do campo, que se veste melhor do que Salomão, né? Mostrando que o vestido não é maior do que o corpo, mas sim o corpo é maior do que o vestido, né? Do que o vestido. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Para nós que estamos no espírito, né, irmão? Sabemos que não se trata de arroz, feijão e batatinha, né? Para nós que estamos hoje no espírito, né? O pão nosso de cada dia, né? É aquilo que Cristo reparte para nós, né? É a palavra de Deus que está em Cristo, né? Que não nos falta. Todo dia nós podemos fazer a mesa, né, irmãos? Todo dia, né? E todo dia ele vai dar. Não tem como falar, não, hoje Cristo não nos deu nada. Não é verdade, irmão Rodolfo? E não é verdade, irmãos? Né, irmão? Todos os irmãos estão aí na sala. A gente fala do irmão Rodolfo como o irmão Rodolfo é mais participativo, né? Então a gente pega ele como Cristo mesmo, né? Então, irmãos, não é interessante anotar isso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Realmente, aquele pão do céu, nós temos, né, irmãos? E que os homens não compreenderam quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, né? E depois eles não entenderam, porque Jesus estava resoluto, né? De falar de comer a carne dele, beber o sangue dele, né? Então Jesus já estava arremetendo os homens, né, irmãos, para a dimensão do espírito, né? Já estava forçando a barra para o homem carnal, né, crer, né, na condição do espírito que haveria ainda, né, de vir, mas que pela sua palavra o espírito já estava sendo revelativo, né? O espírito já estava sendo apelativo. O espírito já estava exigindo, né? Que é o caso da figueira, né? A figueira morreu, né? Apesar de Jesus ter ido lá, talvez nem fosse tempo dela dar fruto, né? Mas Deus, né, exige que o homem seja homem a todo tempo, né? Que o homem seja homem a todo tempo, né? Então, o espírito, né, não tem um tempo determinado, né? Como diz assim, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Debaixo do céu, né? Mas em cima do céu não é um tempo determinado, né, irmãos? É diferente, né? Nós somos atemporais nesse sentido, né? Da fé somos atemporais, porque vivemos a realidade do reino, né? Ah, mas o reino é futuro, né? Depende, né? Como que se vê, né? No espírito já é presente, né? E olhando na dimensão da circunstância é futuro, né? Mas nós vivemos o futuro no presente. Isso é fé. Isso é a fé, irmãos. Essa é a verdadeira fé, né? É viver o futuro no presente. Então a fé é uma loucura nesse aspecto para o homem natural, né? Porque
você vive uma coisa que não é visível, né? Não é visível. Você vive uma coisa que está no teu espírito, né? Isso é uma grande verdade, irmão Marcos, porque o espírito não é para ser visível e transparente aos homens naturais. Ele é para ser visto pelos homens espirituais, visto, vivido e sentido pelos homens espirituais. Então não é para ser mostrado, né? O mundo gosta muito de exibir as coisas, de mostrar as coisas. É por isso que as pessoas oram nas sinagogas, né, nos templos, né, em pé, para que os homens vejam. Mas isso no espírito não é realidade. Não é para os homens verem, é só para Deus ver. Então é por isso que é no secreto e é no profundo. As coisas espirituais não são transparentes a qualquer um, só aos espirituais. E isso está muito bem colocado pelo irmão aí, e nós que estamos no espírito compreendemos perfeitamente isso. E ficamos felizes, né, de estar podendo participar de um reino já como realidade para cada um de nós, que o homem natural não consegue. Por quê? Porque ele não recebeu o perdão de Deus. Isso você colocou muito bem. O homem que não recebe o perdão de Deus, não entende que Cristo é o perdão de Deus que veio para todos os homens, então simplesmente eles estão fadados a continuarem como homens naturais e não ter as portas do paraíso abertas para eles. Eles permanecem na terra, mas jamais entrarão no paraíso. Essa é a condição que eles escolhem pela sua incredulidade. É lamentável, mas é a realidade. É uma questão de escolha. Você escolhe Deus ou não escolhe Deus. Eles não escolheram Deus, então não entram no reino de Deus. Quer dizer, não entram pela porta do aprisco das ovelhas. Vão querer entrar por outra porta? Não é possível. Graças a Deus. Então, irmãos, concluindo, né, podemos dizer que nós não somos hipócritas, né, espiritualmente falando, né, porque a realidade é real, né? Então estamos no céu, temos santificado o nome do Senhor, já temos o seu reino, né? Como é que nós vamos pedir o reino de Deus se Ele já nos deu? Como é que nós vamos pedir o nome dEle se Ele já nos deu? Como é que nós vamos pedir para ir para o céu, né? Se o céu já chegou até nós, né, irmãos? Por que nós vamos dizer que nós resistimos à vontade de Deus? Não vamos poder dizer isso, né? Porque a vontade dele é feita em nós, né? Porque se nós deixamos Cristo em nós crescer e abrimos as portas, né, para que o Cristo cresça, né? Então a vontade de Deus está sendo feita, né, irmãos? É verdade. O pão também estamos repartindo, né? Então dizer que a falta de pão, né, seríamos também hipócritas, na verdade, porque o pão para Cristo nunca tem faltado, né, irmãos? Perdoa as nossas dívidas, né? Bem, irmãos, estamos devendo a alguém alguma coisa, né? Só devemos o amor, mais nada, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Nós estamos chamando alguém de pecador? Não. Nós estamos acusando alguém? Não. Porque nós cremos, né, no perdão de Deus e no cancelamento das dívidas, né? Portanto, não temos mais devedores, né, irmãos? Quem é que deve para Cristo alguma coisa, né? E para quem Cristo deve alguma coisa? Observa, né? É claro que os homens devem uma honra a Deus, né, pelo favor que Ele fez, né? Mas nós não temos, né, ofendido a ninguém, né, irmãos, a fim de que estamos aqui para pedir perdão. Pedir perdão, né? Porque a tempo todo, né, nós estamos orando, né, sem cessar. Agora, se estivéssemos acusando, né, então poderíamos, sem dúvida,
ter magoado alguém, né? Ou devendo alguém alguma coisa, né? Não nos conduza à tentação, não é, irmãos? Eita, não nos conduza à tentação. Bem, já vencemos a tentação, né, irmãos? Já vencemos, né? Então, já passamos o deserto, né? Então, enfrentar o deserto sem o Espírito, né? Não nos conduz à tentação, né? E Deus não tenta a ninguém, né, irmãos? O Espírito, né, não tenta a ninguém, né? E, na verdade, o Espírito nos leva, né, irmãos? Nos leva a crer no perdão, né? Mas Deus não tenta as pessoas, né? Mas livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal. Ora, quem é que pode fazer mal para nós, hein, irmão Rodolfo, irmão estão na sala? Tem alguma coisa que pode fazer mal para nós? No sentido direto falando, né? Tem alguma coisa? Tem algum gigante? Né, irmãos? Quem nos pode separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Nem a altura, nem profundidade, nem largura, nem a vida, nem a morte, nada, nada, não, nada. Só existe um mal, né? Só existe um mal. O mal é nós deixarmos, né, de crescer em Cristo. O mal é deixarmos de crer naquilo que temos crido, né? Ora, se deixarmos de crer no que temos crido, em que nós creremos então? Né, irmãos? Então, né, livrai-nos do mal, né? O Senhor já nos livrou, né? Porque o mal é o engano, né? O mal é a mentira, né? O mal é aquilo que é gerado pelo homem, pela religiosidade, né? Pelo engano, né? Pela operação, né? A operação do erro, né? Que induz o homem realmente ao mal, porque a operação do erro só vem por causa da maldade do homem, né? Bom, então livra-nos do mal, já, né, nós que estamos no Espírito, estamos no bem, porque em Deus não há mal algum. Porque teu é o reino, né? E também nós somos o que, irmãos? Herdeiro do mesmo reino, né? E o poder, né? Teu é o poder. Irmãos, existe alguma coisa, né, que não nos é possível? Teu é o poder, né? Teu é o poder, isso é a capacidade de revelação. E Ele nos deu. Nós somos poderosos, irmãos, em Deus, né? Nós somos, por quê? Ah, porque nós fazemos fogo cair do céu, curamos as enfermidades, expulsamos demônios, né? É esse que é o poder? Não. Nós somos poderosos em Deus para o quê? Desmanchar o quê, irmãos? Tá? As fortalezas mentais, né? Do engano, da mentira, do diabo nas regiões celestiais. Então, o poder é a capacidade de revelação. Então, Deus nos tem dado, né, irmãos, a compreender, né, a sua vontade, a sua obra, né, o seu desejo. Então, nós somos poderosos em Cristo, então não nos falta o poder, né? Mas naquele tempo o poder somente pertencia a Deus, né? E hoje ele deu a Cristo também, né? E a nós essa herança, né, do poder, né? Então, nós temos o poder, né, irmãos? Nós pregamos um evangelho de poder, né? O evangelho de poder é um evangelho de revelação. Então, poder, irmãos, não é exatamente ter autoridade sobre a natureza, né? O poder vai além disso, né? Poder significa entendimento. Poder significa revelação, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? A gente chega numa oficina mecânica, né? E eu falo para aquele mecânico, né? Esse homem é poderoso, né, na mecânica, né? Por que ele é poderoso na mecânica? Porque ele é capaz de abrir o cofre do motor, né?
e interpretar todas as peças que compõem aquele motor, não é? Ele sabe dizer, isso aqui é uma bronzina, isso aqui é uma vela, isso aqui é um distribuidor, né? Isso aqui é o sistema de ignição, aqui é o sistema de admissão de ar. E ele é capaz de revelar todos os detalhes do motor, né? Todos os detalhes elétricos, mecânicos, hidráulicos, né? Ele é capaz de mostrar tudo, então ele é poderoso, porque ele é capaz de revelar, né, tudo que há debaixo do capô do automóvel, né, dentro do cofre do motor. Então ele é um mecânico poderoso, né? Isso é poderoso, né? Agora, se ele abrir a tampa e dizer, olha, não sei nada do que tem aqui e nem para que serve cada coisinha dessa, então não há poder nenhum. Então o diabo, irmãos, não conhece as coisas de Deus, entendeu? Por isso o diabo não tem poder, né? Porque o diabo não conhece as coisas de Deus. E ele é mentiroso, né? E desde o começo ele só mente, dizendo que conhece, mas não conhece, dizendo que sabe, mas não sabe, né? Então esse é o ponto, né? Teu é o poder. E a glória, né? E a glória, então, irmãos? Pregamos um evangelho de glória. É um evangelho glorioso ou não é, irmãos? É glorioso, irmãos, né? Porque a glória de Deus é Cristo. E se Cristo está sendo revelado nos irmãos, a glória de Deus está sendo manifesta. Porque o dia que a glória de Deus se manifestar, o que é que vai aparecer, irmãos? Vai aparecer o resultado da obra de Deus, que é Cristo nos irmãos. Essa é a glória de Deus, né? Essa é a nossa glória também, em saber que nós fomos participativos na formação do Cristo que está nos irmãos. Que interessante, né, irmãos? Fomos, né, participativos, porque Ele nos deu a participar desta glória, né, que é a revelação de Cristo nos irmãos, né? Então, é o poder, é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Para sempre e amém, né? Então, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ora, todo aquele, né, irmãos, que crê no perdão, né, de Deus também, né, já recebeu, né? Porque ninguém pode crer no perdão se ele não experimentou perdão, né? Não experimentou, né? Então é isso que ele está falando, né? Então é uma oração poderosa mesmo, né, irmãos? E que tem toda uma realidade do Espírito para nós, né, irmãos? Revelada, né? Atendida, né? E que quando o Senhor orou, né, ela era futurística para os homens, para o crente carnal, né? E para o crente espiritual hoje é o futuro que é realidade para nós, né? É o futuro no nosso presente, né? O nosso presente é o futuro, né? Então o que ele prometeu, ele cumpriu, né, irmãos? Deus realmente não está em falta conosco, né? O que ele cumpriu, ele prometeu. Ele disse, eu vou e volto, né? E estarei convosco para sempre. Então, cumprindo todas as promessas. Então, onde ele está, aonde ele está, irmãos, está o céu. Aonde ele está, está o nome dele se santificando. Aonde ele está, está o seu reino manifesto. Aonde ele está, a sua vontade está sendo cumprida. Aonde ele está, irmãos, o céu e terra estão juntos. Aonde ele está, a produtividade. Aonde ele está, irmãos, não há fome, há abundância de pão. Aonde ele está, a palavra é revelada. Aonde ele está, o evangelho é pregado, porque o perdão, né? Então a oração do Pai Nosso é uma oração que está cumprida, né, para nós espirituais. Ora, não ignoramos os religiosos que oram isso, né, irmãos? E esperamos que essa oração venha se cumprir, né? Mas eles oram, né, pensando no futuro, né? E nós oramos vivendo o futuro, né? Já diferente, né, irmãos?
É bem diferente, né? Então, eu acredito que seja esse compartilhar que nós temos hoje aqui, né? Ele fala quando você jejua, a forma de jejum, né? Jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Quando você jejuares, unge a tua cabeça. Olha aí, irmãos. O que é jejuar? O que é ungir a cabeça? O que é lavar o rosto? Observou que tem um sentido espiritual tudo isso? Tá? O que é jejuar para nós hoje, né? Não é ficar sem comer arroz e feijão e batatinha, né? Jejuar significa abster-se da palavra do homem. Unge a tua cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo significa o que, irmãos? Receber o entendimento de Cristo. Cristo é unção de Deus. Unge a tua cabeça, né? Cabeça ungida é isso, né? E lava o teu rosto. Olha, irmãos, lava o teu rosto. Rosto descoberto, né? Rosto descoberto, cara na cara, olho no olho, né? Lavar o rosto significa despertar. Lavar o rosto, né, irmão, significa mostrar quem você é, né? Lavar o rosto. Para não parecerdes com os homens que jejuam, mas com teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensa publicamente. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e também não roubam. Como é que se junta tesouro no céu? Irmãos, como é que se junta tesouro no céu, né? E que ninguém consegue entrar lá e roubar. Observou aí? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? O vosso coração. Se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ele fala outra vez de revelação, né? Outra vez. Ninguém pode servir a dois senhores. Falar da luta da carne com sangue. Porque há de odiar um, amar a um e odiar o outro. Vai dedicar a um, vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então são realidades espirituais, né? Que na época do Senhor, ela não tinha a dimensão do espírito de vida, né? E que agora tem, né, irmãos? E que agora tem, né? Câmbio aí, irmãos. Creio que chegamos a um ponto aí boa, né? Maravilhoso discernimento, irmão Marcos. Alimento para os santos, realmente, né? Esse alimento jamais, como o senhor disse antes, jamais pode ser alimento para pecadores, porque o pecador não tem discernimento de espírito para entender daquilo que falamos. Muito disso que falamos, se uma pessoa natural vier a ouvir, pode ser que não entenda absolutamente nada, ou entenda muito pouco do que falamos, né? Mas para os espirituais, isso realmente é ouro fino de Ofir, né? É maravilha para o nosso espírito. Isso realmente é um tesouro guardado no céu, onde traça alguma pode realmente
consumir, né? É verdade. É uma maravilha. Glorioso mesmo. Amém. Os gentios andam inquietos, né? Todas as gentes, preocupada no que vai comer, no que vai beber e no que vai vestir, né? Mas ele diz ao contrário, né? Porque todas essas coisas que os gentios procuram, né? De certo, vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam, né? Destas coisas antes de vocês pedirem. Mas buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e as coisas demais serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E não é, irmãos? Nós estamos nesse dia, né? Basta a cada dia o seu mal. Cada dia tem o seu mal. Mas o dia do cuidado do Senhor, né? É o dia que nós temos o nosso bem, né? Então os irmãos notam que a oração aí, se não levar ela para o espírito, né? Ela acaba tendo uma conotação de um crente religioso debaixo da lei. Câmbio. É verdade, nós confirmamos. Não julgueis para que não sejais julgados. Os irmãos estão julgando ou não? De modo algum, de modo algum. Muito pelo contrário, né? Nós normalmente recebemos julgamento, né? Porque só julga aqueles que realmente não têm a compreensão da dimensão em que se encontra. Então eles julgam para se compararem, né? Mas nós não precisamos dessa comparação, porque a nossa comparação é Cristo, né? E se temos Cristo como nosso modelo, né? Porque ele é o caminho, né? O caminho é o modelo, né? Então, se nós temos ele como nosso modelo, nós já temos tudo, né? Para que a gente precisa criticar, condenar ou julgar alguém? Não precisamos. Quem julga é Deus, né? Deus é que tem o papel, né? Princípio de julgar, né? Porque ele é Deus. Quando o homem julga, exatamente ele retorna ao papel do Éden. Ele se faz Deus, né? E na hora que o homem se faz Deus, ele julga. Então ele está substituindo Deus. Então quando ele substitui Deus, ele se torna o quê? Ele se torna exatamente o diabo. Porque o homem não pode ser Deus. O homem é criatura e não criador. Só até aí. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entendeu? Estava aqui pregando na lei mesmo, né? Aí dá uma guinada que fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a entram. E nós aqui já estamos no fim, né? Portanto, quem aperfeiçoa não são os crentes do início, né? Quem aperfeiçoa são os crentes do final, né? Do final. Câmbio. Por isso, irmão, quando dizemos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, a gente está falando pela voz do Espírito e os irmãos não compreendem, porque acham nessa hora que somos homens naturais ou se substituem, né, como pastores, líderes religiosos, zeris e
rabis e tudo mais, e querem fazer o papel do Espírito Santo. Mas eles sequer têm o Espírito Santo, porque sequer receberam o perdão de Deus. Então isso é uma condição, uma característica. O homem pode querer se fazer passar por. É aquilo que a gente diz, o homem julga. Então ele se faz passar por. A gente não se faz passar por nada, né, irmão? A gente é o que é, né? O próprio Cristo diz, eu sou o que sou, e nós dizemos com ele, eu sou o que sou. A gente não se faz passar por algo que não é. Quem se faz passar por algo que não é o diabo. Então, irmão, a própria palavra esclarece quem é quem, né? Aquele que conhece o Cristo, conhece Deus e conhece o diabo, né? Mas o homem que não conhece Deus, não conhece quem é o diabo. Só que aí. Por isso que quando o irmão diz que quem aperfeiçoa são os crentes do final, porque são aqueles que realmente já estão em Cristo, né? Os fundadores pregaram a base do reino de Deus, né? E nós agora estamos fechando, nós estamos complementando, nós estamos levantando os portais eternos para que o Rei da Glória que está em cada um de nós entre realmente no paraíso, né? E possa realmente pipocar, né? Exatamente o espiritual, passar a dominar sobre o carnal e tornar esse carnal incorruptível através do espiritual, que é incorruptível, né? Então o carnal se torna uma coisa menor, porque o espiritual sobrepuja totalmente o carnal. Ele envolve o carnal, toma o carnal de uma maneira global e total, né? E é isso que vai acontecer com cada um de nós que estamos em Cristo, né? Eu estou muito satisfeito, irmão. Não sei você mais, mas estou muito satisfeito. Comida forte, hein? Eu hoje até falei um pouquinho mais do que eu devia. Eu estou com a boca que está me doendo muito. Mas estamos juntos aí, né? Estamos juntos e misturados. Desejo a graça e a paz de Cristo com todos, viu? E eu já vou, entre aspas, me despedindo aqui dos irmãos, tá certo? Vou ter que me recolher, que eu realmente já está doendo um pouquinho. Amém? Graça e paz. Amém, irmãos. Graça e paz.